Olha que duas! Elas estão de volta. Ana Monção e Teresa Silva estão de regresso para a segunda temporada do podcast e videocast. Olha que duas! Conversas sobre saúde mental que nos põem atentos à saúde de todos nós. Olha que duas! Hoje somos capazes de ir tocar, diria eu, em algumas feridas neste episódio do podcast. Olha que duas! Mas primeiro vamos lá começar pelo princípio. Eu sou a Teresa Silva, estou no Reino Unido e faço este podcast com quem? Ana Monção, tu estás no Reino Unido, eu estou em Portugal e somos as duas portuguesas. É verdade, é verdade. E boas raparigas. Boas raparigas, muito fichas. Exatamente. Ana, hoje vamos falar aqui de um tema que é capaz de causar alguma controvérsia, principalmente pelo sexo oposto. Vamos falar da coragem das mulheres. A coragem das mulheres que disse, aliás, e continua a dizer, o António Lobo Antunes, numa entrevista que deu à SIC em 2019, e que vamos já a seguir passar, diz que as mulheres são de facto muito mais corajosas do que os homens. Eu peço ali ao nosso Ferreira só para passar aqueles minutinhos em que ele diz isto e já voltamos aqui à conversa. Até que as pedras se tornem mais leves que a água é o mais recente livro de António Lobo Antunes. O escritor recebeu a SIC em casa e numa entrevista exclusiva falou da vida, falou da morte, de Deus e da guerra, um tema que volta a marcar a sua obra literária. É na quietude do lar que nasce a inquietude da obra. O fumo do cigarro volita ao sabor das ideias e ao saber de quem as dita. Eis António Lobo Antunes, aos 75 anos de uma idade que não dispensa inocência nem desassombro. Não sei quanto tempo tenho. O meu medo principal é não ter tempo de fazer tudo o que gostaria ainda de escrever. Porque acabei por construir a minha vida à volta dos livros e de... Isto foi a nossa mãe. Nós somos 6 filhos que nos ensinou a ler a todos com 4 anos. E eu comecei a escrever logo. E depois tinha que estudar, que tirar um curso, etc. E não me apetecia nada. Eu entrei para a faculdade, tinha 16 anos quando me matriculei em medicina. E durante os 3 primeiros anos nem sequer ia às aulas, estava a escrever. E assim o princípio se fez verbo e a escrita modo de vida. Uma experiência quase lânguida que afasta sem devaneios o torpor que parece, mas não é. Eu escrevo devagar e demoro muito tempo a aquecer o motor do carro. E depois ele começa a funcionar sozinho. E a maior parte das vezes, ou muitas vezes pelo menos, sou a pessoa que fica mais surpreendida com os resultados. Não imaginava nada que fosse aquilo. É como alguém que sabe que sai para caçar coelhos e lhe aparece um dinossauro, ou uma figura mitológica, um unicórnio, ou seja o que for. Nunca sabe o que vai encontrar. Esperar o inesperado não é banalizá-lo, mas reforçar a surpresa numa obra tão singular quanto o seu autor. Claro que por muito que se negue, há sempre um sonho de isto vai ficar. Como se fosse a parte minha que fosse ficar, como se os Lusíadas fossem o Camões, não são. Camões era uma pessoa, Lusíadas é uma obra. E porquê? Porque nós lidamos mal com a finitude. Sobretudo nós homens, por exemplo, uma mulher quando está farta de uma relação diz acabou-se. Nós nunca dizemos já não gosto de ti, dizemos estou com dúvidas, preciso pensar. Ou o problema não está em ti, está em mim, que é uma frase muito comum. Ou coisas deste género, porquê? Porque somos cobardes. Temos medo de ser abandonados, queremos sempre guardar aquela mulher de reserva. Porque quando necessitarmos dela, aí as mulheres são muito mais corajosas que nós. Sob todos os pontos de vista. Eu vi
Olha, quando estava com o cancro nos tratamentos, a coragem das mulheres era muito maior que a dos homens. E se fôssemos nós a ter os filhos, a humanidade acabava no instante. Mas a humanidade aí está, quanto está o humanismo assinado na caligrafia que pontua e acentua os horrores e a reminiscência da guerra. É uma experiência vital, porque o Estado Novo fez muito mal, porque quando eu conheci a minha filha mais velha, que nasceu quando eu lá estava, era um miúdo, eu de 20 e poucos anos, ela fugia de mim porque vivia com a mãe e a mãe era só dela. E de repente aparece um tipo fardado com quem ela tem que partilhar a vida, não é? Ela que tinha a mãe só para ela. Foi muito difícil para nós. Tivemos que nos seduzir mutuamente. Isso eu não perdoo. Não perdoo estar nas terras do fim do mundo e vir uma mensagem em cifra a dizer que eu tinha uma filha. Isso não perdoo. A ditadura. Lembro-me ter ido para o arame farpado chorar como uma criança. Até que senti a mão de um alfés no meu ombro. E foi talvez a mais importante mão que me tocou. Como se fora a mão de um Deus surgido num cenário do absurdo. Vai daí, a pergunta emerge com o seu quê de inevitável. Que relação tem o escritor com Deus? Uma vez perguntaram isso ao Voltaire e a resposta dele foi: cumprimentamos, mas não nos falamos. Eu acho que à medida que o tempo passa, vamos estando mais perto, até porque temos necessidade de um ser, uma presença, uma entidade, seja o que for, que pensamos que nos pode salvar de muita coisa. Agora, a eternidade parece-me óbvio que nunca a teremos, não é? O que se passa depois, se nós combinarmos um encontro para depois de eu morrer, eu posso lhe dizer, não é? Mas garanto-lhe que vi morrer 2 irmãos meus de quem eu gostava muito e que morreram cedo e de maneira que, ambos de maneiras horríveis, com grande sofrimento. E a minha primeira tentação foi de achar o sofrimento injusto, inqualificável, injusto. Se há Deus, como é que Ele consente tanta dor? Enquanto a resposta não surge, saber esperar é uma virtude para quem, sabendo, não sabe ao certo o que esperar. Acabei um livro a 1 de dezembro, portanto agora não estou a fazer nada, estou à espera de engravidar. É a única chance que eu tenho de poder engravidar. Não sei se vem alguma coisa, não sei se não vem mais nada, não sei. E depois de termos visto o António Lobo Antunes a dizer estas coisas todas, vamos à história de Portugal, não é? Não vamos mais longe. Vamos à nossa história de Portugal, Ana, e conhecemos pelo menos 15 mulheres corajosas. Não, 17, mais nós as duas. Ah, pois é verdade. Tu vês muito bem agora. Exatamente. Começamos logo pela Teresa, que sou eu, não é? Mas a Teresa do Braca, não é? Que se bem se lembram, a mãe do nosso primeiro rei, que de facto era uma senhora que reconheceu a superioridade ao seu filho, mas era uma mulher de facto de muita fibra. A Rainha Santa Isabel também era outra, Inês de Castro, enfim. E aquela Padeira. Sim, a Beatriz Almeida, que mandou os espanhóis todos à paulada, não é? Lá com o instrumento do pão. Entre tantas outras que nós tivemos. A Ferreirinha, estivemos na época das vindimas, a Ferreirinha, se bem se lembram, a Antónia Ferreira, e tantas outras que nós nos poderemos lembrar da nossa história. Mas o que eu aqui gostava de falar e comentar com a nossa psicoterapeuta, com a Ana Monção, é isto que de facto, ao cabo, ligar a nossa história com o que o António Lobo Antunes dizia nesta entrevista,
que é a coragem das mulheres é maior do que a dos homens. E eu gostava de perguntar-te, Ana, onde é que vamos buscar esta coragem? E se isto realmente é verdade? Nós temos uma coragem maior do que a dos homens? E qual é a diferença? Se não temos, qual é a diferença da coragem que temos e daquela que os homens têm? Fazes-me cada pergunta. Quer dizer, isso estamos a fazer a pergunta para discutir, não é? Eu achei muito curioso, e não foi só curioso, achei interessante que tu tiveste, foste tu, não é? Que me deste a conhecer esta entrevista do António Lobo Antunes, que temos aqui um homem a dizer... Adoro este homem, fora de série. E agora tínhamos que perceber porque é que adoras esse homem, já lá vamos. Pois. Estás-me a fazer já a psicoterapia, já estou a ver. Não, eu acho que eu se calhar posso dar a resposta, vê lá se não é isto. Temos aqui um homem que tem a coragem de se autoanalisar, que ele está a fazer uma autoanálise enquanto homem. Enquanto ser humano, eu acho que é mais isto, é ser humano. Eu descarto aqui um bocadinho do ser homem e ser mulher, ele é muito humano. Acho que é um Sim. Até nas suas crónicas há muita humanidade, há muita genuinidade. E isto muita reflexão. Que responde à tua psicoterapia. Eu gosto dele porque ele é de facto um humanista também, não só um excelente escritor, como um grande humanista, do meu ponto de vista, claro. Pronto, mas eu acho que não é muito vulgar, eu pelo menos não conheço muitas declarações de homens, não conheço, sequer é uma ignorância minha, não é? Mas não conheço muitas declarações públicas de homens a dizer que as mulheres são mais corajosas do que os homens e até a dizer que os homens são cobardes. Quer dizer, é quase um ataque ao seu próprio género, não é? Eu vejo mais Sim. o contrário, não é? Vejo mais normalmente os homens... a generalizar, a dizer publicamente, não é? A generalizar coisas negativas sobre as mulheres e vice-versa, não é? Por exemplo, até foi uma pessoa que eu conheço, eu não estou muito a par dessa notícia, mas parece que o Paulo Ventura esta semana terá dito que as mulheres que abortavam deviam-lhe tirar os ovários, não é? Qualquer coisa assim. Pronto, isto é o exemplo de um homem que diz uma barbaridade. Uma barbaridade, sim, em relação às mulheres. E tivemos também, daqui a umas semanas atrás, uma escritora, a Rita Ferro, que isso eu até referi no meu Facebook, para ver se as pessoas discutiam, a dizer que os homens, portanto, generalizando, que os homens custam muito caro. E que não é um custo em euros, é um custo em tristeza. Portanto, é mais frequente... Não concordo nada, desculpa lá. Pronto. Isso era outra coisa para o nosso live. Desculpa lá, mas não concordo nada. Pronto, eu também não concordo, enfim, já tive a oportunidade de comentar, mas quer dizer, voltando aqui à coragem se a coragem das mulheres é maior do que a dos homens, não é? Segundo o António Lobo Antunes, sim, não é? Portanto, ele no fundo vai analisar a coragem que têm as mulheres e os homens em relação a dois aspectos, em relação à finitude, ou seja, em relação à morte, em relação à doença e em relação às relações amorosas. E ao analisar e autoanalisando-se qual é o comportamento em geral, de acordo com ele, não é? Com a opinião dele, em relação a estas três situações, que ele diz as mulheres são mais corajosas, os homens são cobardes, porque os homens têm medo de ser abandonados. Portanto, um homem, ele diz, como nós ouvimos, não é? Um homem, uma mulher, quando quer acabar uma relação, acaba, quer dizer, enfrenta ao fim, rapidamente, e o homem anda um bocadinho às voltas, dizendo X ou Y, porque quer manter aquela mulher de reserva, portanto, têm menos... enfrentam menos rapidamente ou lidam, digamos assim. O baque. Enquanto nós andamos para ali na quintinha das misérias durante algum tempo a fazer o nosso luto, não é? Eles não, há aquela fortaleza que eu acho que foi um bocado incutida pela religião, e isto é o meu ponto de vista, obviamente, pela religião e
sociedade em si, não é? Do homem não chora, o homem tem que ser muito forte e o homem é muito macho, e portanto não se dá ao luto como nós mulheres damos. Há uma coisa muito interessante que tu disseste aí, Ana, e não te esqueças daquilo que estavas a dizer e da tua linha de raciocínio, que é, quando tu estavas a comentar isto, eu recordo-me aqui de uma coisa que me veio à minha cabeça, que é, será que as mulheres, e vendo isto da perspectiva do Lobo Antunes, será que as mulheres têm esta coragem toda porque têm um ventre que dá vida e há essa percepção uterina, enquanto que os homens... Talvez o facto de carregar o bebê na barriga, de ter menstruação, não é? Que dá dores e que é próprio parto, etc. Portanto, são condições físicas que preparam a mulher de outra forma para a dor, não é? Para a dor... Eu já estou a ver o Ferreira, que é o nosso técnico, a dizer, pois é, então nós fazemos a barba todos os dias. Pronto, eu acho que estou a brincar. O que me sensibilizou aqui no Lobo Antunes, eu também gostei de ouvir e também tenho simpatia por ele como pessoa, como escritor. O que me sensibilizou foi esta coragem de se autoanalisar e dizer publicamente o que está a dizer. E outra coisa que me chamou a atenção é que quando nós ouvimos isto, não é, sobre os homens, nós pensamos, afinal, quase que se podia dizer que os homens são sexo frágil, não é? Aparecem como sexo frágil. Que parecem, não é? Porque eu acho que não são. Eu acho que tanto a mulher como o homem pode considerar... Aliás, o ser humano é frágil quando aparenta ser frágil, quando mostra a sua fragilidade. Mas a fragilidade muitas vezes é um ato de coragem. Tantas vezes. Esta questão é muito complexa. Quando tu propuseste este tema e este vídeo, foi aquele a qual eu reagi, tipo, ponto de interrogação, porque no fundo aqui está a comparar-se os homens e as mulheres, e é sempre, o que me assusta um bocadinho nisto são as generalizações, não é? Quer dizer, os homens, as mulheres, quando nós conhecemos mulheres cobardes, e homens cobardes, e mulheres corajosas e homens corajosos. E eu acho que agora aquilo que estás a dizer faz mais sentido, mas no tempo em que António Lobo Antunes vive ainda, não é? E vive ainda, dá para... Eu acho que as coisas estão a mudar, como tu dizes, não é? E eu percebo aquilo que estás a dizer e percebo também aquilo que eu acabei de dizer e que faz esta nossa conversa. Sim. De qualquer das formas, a vida... O António já tem 80... acho eu, 80, 81, 82. A vida que ele viveu, não é, que há uns anos atrás, eu diria o mesmo, não é? As mulheres realmente são muito mais corajosas do que os homens. Mas eu não disse que não eram, quer dizer, pois... São outros tempos, mas ainda há mulheres muito mais corajosas muito mais corajosas que os homens. Agora, e aquilo que eu te perguntava realmente pode ter a ver com esta parte uterina que nos dá esta coragem. Assim como, estando a generalizar isto, é complicado, mas há também, de facto, homens muito corajosos. Ou também pode ter, de facto, a ver com as nossas próprias referências. Por exemplo, o Antunes tem uma mãe, não é, que... na história de vida dele, não é? Que o ensina a ler, que o ensina a gostar da escrita, a gostar da leitura, a gostar do que ele realmente faz bem e gosta. Pois tem uma visão positiva das mulheres, não é? Não é? Portanto, há aqui uma referência importante para a vida dele. Exatamente. E uma das coisas que eu gosto de fazer, que certamente gostará de muitas outras, não é? E essa referência positiva inicial na infância que ele tem da mulher, provavelmente é uma coisa que o acompanha e nos acompanha a todos, não é? Quando há uma referência já de base negativa das mulheres, tendencialmente, há uma tendência para ela continuar a subsistir. Mas isto é um assunto que eu acho que valia a pena ser objeto de um live, não é? Esta questão dos homens, das mulheres, as diferenças... e pronto, acho que ultimamente isto tem vindo em vários comentários muito ao de cima, não é? Esta comparação, o querer perceber. Há novos estudos sobre isto, portanto, se calhar no próximo programa ao vivo podemos conversar isto com quem nos vê. Era interessante.
Era, acho que era muito interessante. Olha, eu ficava era contigo agora aqui a conversar sobre isto e outras coisas, mas não posso mais fazer, tenho que ir embora. Ora bem. Eu vou passar pelo teu site, Ana Moncão, psicoterapeuta.pt, e vou deixar também no meu site alguma informação sobre os nossos podcasts e os nossos videocasts. E voltamos. Claro. Até podemos deixar links para as pessoas verem os vídeos na íntegra ou outras coisas que acharmos interessantes. Exatamente, é uma boa ideia, uma boa sugestão. Com muita coragem, vamos voltar para o próximo programa. Bora, pois, tem que ser. Coragem. Vamos lá. Até logo. Até logo. Até breve. Olha que duas! Elas estão de volta. Ana Monção e Teresa Silva estão de regresso para a segunda temporada do podcast e videocast. Olha que duas! Conversas sobre saúde mental que nos põem atentos à saúde de todos nós. Olha que duas!